Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos abrir a sua Bíblia. Gênesis 41. Difícil de achar, né? Gênesis. Eu vou ler, os irmãos acompanhem sentados mesmo. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista, e magras de carne, que paravam junto às outras vacas da praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu, sonhou outra vez, eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. E eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim ao copeiro Mor, ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos, e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele os nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Amém? Eu não vou continuar lendo, porque a leitura é bastante extensa. Depois os irmãos leem em casa, e para poder... os irmãos conhecem bem esse texto, né? Um texto bem conhecido. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos. Feche os teus olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, mais uma vez, nos apresentamos diante de Ti em oração e pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, venha nos dar graça, Pai, repreendendo todo o mal, toda inquietação, toda perturbação maligna, tudo aquilo que possa tentar desviar, Senhor, o bom curso da Tua palavra. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco e glorifica o Teu nome neste lugar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?
Irmãos, é um texto glorioso. A nossa irmã Ariane, ela, quando começou a louvar esse hino, né, eu comecei a me alegrar muito, porque esse texto ele fala justamente a respeito deste cuidado, né? É um texto que, você olhando ele, outro dia eu estava conversando com a Wanda em casa, em Gênesis no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, não é? E aí a Wanda perguntou, mas será que Deus se esquece de alguém? Porque a expressão é justamente essa, Deus se lembrou de Noé, não é? Por que ele se lembrou? Porque ele tinha esquecido? Não. Essa expressão ela é bastante clara no texto. Chegou o momento de Deus agir a favor de Noé. Chegou o momento de Deus operar a favor de Noé. E nós vemos aqui nesse texto como que é tremendo a questão de que Deus, ele não se esquece, ainda que você pareça que está esquecido. Que Deus não abandona, ainda que pareça que você esteja abandonado. Que Deus não perde o controle, ainda que pareça que tudo está fora de controle, está tudo perdido. Deus, ele está por trás, ele está no controle de todas as coisas. Nós vemos a história aqui de um moço que com 17 anos, a Bíblia fala, que ele tinha sonhos de Deus, ele tinha revelações de Deus, tinha projetos de Deus na vida dele, e ele contando, todos conhecem a história de José, ele foi alvo, foi vítima dos ciúmes, né, da inveja, dentro da sua própria casa, no meio dos seus próprios irmãos, e José foi vendido, né? José foi jogado numa cova e depois resolveram não matar José e venderam José para uma caravana que estava passando por ali. Foi levado para o Egito, foi colocado como prisioneiro, como escravo na casa do Potifar. Depois, por uma acusação falsa, ele foi lançado em uma prisão. José saiu da prisão, tinha aproximadamente 30 anos de idade. Então José ficou pelo menos aí 13 anos sofrendo. E nós olhando para esse texto, nós ficamos pensando, né? Como que nós enfrentaríamos uma situação como essa? Por muito pouco nós nos abalamos na fé. Por muito pouco eu já murmurei. Por muito menos que isso eu já pensei em desviar. Nós somos assim. Nós somos fracos, né? Nós temos esta natureza difícil. E eu fico imaginando, porque esse moço aqui, ele tinha 17 anos. Ele era um menino. Como que um adolescente de 17 anos enfrentaria uma situação como essa? Como que um menino, dentro da sua própria casa, sendo tratado da maneira que ele foi tratado, dentro de um buraco, pedindo misericórdia para os irmãos, e os irmãos sentados do lado do buraco, dando risada e comendo pão. Venderam ele, mataram um animal, sujaram a roupa dele com sangue, levaram para o pai, disseram que o menino tinha morrido. E coisa tremenda. Ele não teve nem condição de se defender, porque se fosse uma besta fera, ele tinha tentado se defender, mas foi aquele que batia nas costas, foi aquele que abraçava, aquele que convivia junto. Ele não esperava aquilo. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi levado como escravo para uma terra distante, uma terra que desconhecia, que não honrava o Deus que ele servia. Como que um menino de 17 anos, ele passou esses 13 anos nesta situação, e como que será que funcionava a cabecinha desse moço?
Tenta se colocar no lugar de José. Tenta colocar numa situação como a que José passou. Às vezes nós temos alguma dificuldade, nós temos tanta dificuldade para lidar com os nossos conflitos. Nós temos tanta dificuldade para nos manter da maneira que deveríamos diante de algumas pequenas coisas. Esse moço ficou 13 anos injustamente, numa terra da onde ele foi roubado. O próprio texto diz que ele foi roubado da sua terra, que ele estava na prisão por algo que ele não fez, ele não merecia, não é? E a gente fica olhando para isso e fica imaginando, não é? Imaginando se em algum momento qual era, porque nós vemos que na trajetória de José, ele demonstrou que mesmo diante de toda essa dificuldade, em alguns momentos, nós vemos na fala de José, que ele continua confiando em Deus, que ele continua servindo a Deus mesmo naquele lugar. A Bíblia usa expressões do tipo que Potifar, olhando para ele, via que Deus era na vida de José, apesar de José estar ali como escravo, está vendido, está ali sem nada possuir, mas aonde ele colocava as suas mãos, Deus prosperava, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Quando ele foi ser, a esposa de Potifar foi querer se aproximar dele, ele foi bastante claro em dizer que ele não poderia fazer algo que viesse a pecar contra o Deus que ele servia. Ele era fiel, ele poderia naquele momento aproveitar aquela situação. Muitos no mundo pensariam dessa maneira: poxa, é a mulher do Potifar, vou arrumar agora é o chamado aí golpe do baú, né? Vou arrumar agora um cantinho, vou ter alguém para me sustentar, eu fico de boa. Mas não. Apesar de jovem, apesar de escravo, apesar de aparentemente abandonado, ele não barganhou seus princípios, ele não barganhou nenhum princípio. Isso é tremendo, isso é tremendo. Nós não podemos barganhar princípios de Deus na nossa vida. José, ele demonstra uma fidelidade que chega a ser incompreensível para nós. Chega a ser incompreensível para nós. Que é fácil falar, é fácil pregar, por isso que eu estou pregando. A questão é nós nos colocarmos dentro do texto e tentar sentir você dentro de uma cadeia, porque alguém te jogou lá dentro sem você merecer, e você abandonado dentro de uma cadeia. Como que você se sentiria? Como que você se sentiria na situação que José foi colocado? Como será que você pensaria? Será que em algum momento nós não chegamos a pensar que Deus, Ele não está ligando? Que Ele não vai fazer nada? Que Deus está dormindo no barco? E nós vemos nesse texto que em todo o tempo, e de uma maneira muito tremenda, mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque no tempo certo, porque existe um tempo, não é? E às vezes o tempo passa. No tempo de José foi 17 anos, 13 anos, né? Foi 13 anos. Esses 13 anos deve ter demorado para passar. Para ele foi 13, para Abraão foi 50, né? Foi 75, aliás, para receber aquilo que Deus havia prometido para ele. Não, foram 25 anos, né? Ele recebeu a promessa com 75 anos, que ele recebeu a promessa, e ela foi se cumprir com 100 anos. Então, 25 anos. Para José foi 13 anos. Mas esses 13 anos, Deus tinha um plano. Por trás de tudo isso, Deus tinha um plano. Deus,
iria glorificar o nome dele ali, naquele lugar. Deus iria mostrar seu poder ali naquele lugar. Deus iria cumprir os sonhos, as revelações, os projetos que foram dados a ele quando ele tinha 17 anos. Talvez ele nem se lembrava mais desse sonho, talvez ele nem se lembrava mais daquilo que Deus havia mostrado para ele. Mas chega o tempo de Deus realizar aquilo que ele prometeu, porque o que Deus promete, Deus faz. Aquilo que ele disse vai se cumprir na tua vida. Tome posse disso em nome de Jesus, que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Se ele disse que vai salvar, ele vai. Se ele disse que vai trazer, ele traz. Se ele disse que vai operar, ele opera, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Você pode se sentir em algum momento abandonada, e você pode ser abandonado por todo mundo, irmão. Mas Deus, em maneira nenhuma, em momento nenhum, Ele esquece de você. Ele está agora, no capítulo anterior do que nós lemos, Ele está numa cadeia. E Deus permite que 2 pessoas vão preso naquela cadeia. Tenha sonhos. Deus usa José para revelar o sonho. Ele, quando revela os sonhos, ele diz para o copeiro: quando você estiver diante do rei, lembra de mim. Eu estou aqui, mas eu fui roubado da minha terra, eu estou aqui injustamente. Lembra, fala de mim para ele, intercede por mim, porque eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. E a Bíblia diz que da mesma maneira que José falou, revelou, da mesma maneira aconteceu. O copeiro foi restituído ao seu cargo e começava agora novamente a espremer as uvas no copo de Faraó. Mas a Bíblia diz que Deus, a sua palavra diz que ele esqueceu de José. Alguém pode esquecer, o marido pode esquecer, a esposa pode esquecer, os filhos podem esquecer, o teu patrão pode esquecer, os teus parentes todos podem esquecer, mas Deus não se esquece de mim, não se esquece de você. Passados 2 anos inteiros, Deus dá sonhos a Faraó. Oh, glória! A soberania do Deus que nós servimos. A soberania do Deus que nós servimos. Para Deus não tem rei, para Deus não tem imperador, para Deus não tem presidente, para Deus não tem faraó. Deus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. É o nosso Deus que nós servimos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. O Egito, ele era uma terra que vivia da agricultura, da agropecuária. O Egito, ele era banhado pelo rio Nilo. E o rio Nilo, quando nas chuvas ele transbordava, ele ia quilômetros de distância, irrigando toda a terra do Egito. Quando esse rio voltava, havia uma fartura na plantação, havia uma fartura na economia do Egito. E todos nós sabemos que eles adoravam qualquer coisa que se mexia. Eles adoravam sentimentos. O amor era uma deusa. Eles adoravam o Nilo, para eles era um Deus. Eles reputavam ao Nilo o fato deles serem prósperos, por causa daquela irrigação toda, daquela fartura toda que vinha através do Nilo. Eles faziam isso. E nós às vezes fazemos isso, não é? Nós às vezes fazemos isso. Nós às vezes, quando está tudo bem, às vezes nós achamos que é porque nós somos bons, né, Marcelo? Nós achamos que é por causa da nossa capacidade, é por causa do nosso diploma, da nossa condição financeira, ou da nossa inteligência. Nós fazemos isso.
Eles não honravam a Deus. Romanos 1:25 diz que eles preferiram adorar a criatura do que o Criador, não é? E uma terra onde se adorava tudo quanto é coisa, onde se adorava tudo quanto é tipo de entidade, onde eles não honravam a Deus, apesar de, na verdade, toda aquela fartura não vinha de Nilo, não vinha de nenhum outro tipo de Deus, mas tudo aquilo era misericórdia do nosso Deus sobre a vida daquelas pessoas, porque a Bíblia diz que Deus dá o sol e dá a chuva para todos de forma igual. Deus trata todos de maneira igual. Deus não faz acepção de pessoa. Deus dá condição a todos para que se aproxime dele. E agora Deus, através desta situação, Ele vai ser glorificado, porque no sonho de Faraó, estas vacas subiam do rio, e provavelmente era o rio Nilo. Então, nesse momento, todos os deuses do Egito vão ser envergonhados. Deus agora, através desta situação, Ele vai mostrar o seu poder, o poder de usar quem Ele quer, quando Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Deus deu sonho a Faraó. Faraó não era crente, mas Deus dá sonho a quem Ele quiser. Deus revela a quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser para falar com você. Deus, Ele é Senhor. O dom é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle. Ele faz do jeito que Ele quiser. Nós temos muito disso. A bênção vai vir por ali. Preguei aqui outro dia, quando Deus fala que vai abrir uma porta, você já pensa em alguém que você conhece lá na Volkswagen. Ah, eu sei, é um amigo meu, né, Justinaldo? Mas não é. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Nós somos assim. Os camaradas estão no barco, já é a quarta vigília, não vem socorro da onde vai vir socorro? Eu acho que alguém, Jesus vai pegar um barquinho emprestado aí, vai vir aí de algum lugar. De repente Jesus começa a vir em direção deles, andando sobre as águas. Se assustaram, se assombraram. Por quê? Porque eles não esperavam aquilo. De repente aparece um camarada andando sobre as águas. É um fantasma. Não é um fantasma, não, sou eu. Oh, glória. Cutuca seu irmão, fala assim: irmão, a bênção vai vir, não é da onde você está esperando, não. Fala para ele. Não é do jeito que você está projetando, não. Não é do jeito que você está arquitetando, não. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele faz sair da onde não tem. Ele vem da onde você menos espera. No momento que você está precisando, você está esperando vir de um, está esperando vir de outro, e aparece alguém que você nem esperava, e vem bater na tua porta, e você fala: pô, mas esse camarada é esse aí. Mas eu achava que havia o Marcelo, que é meu amigo. Não foi o Marcelo, não foi o Eduardo, não, foi esse aí, que às vezes você nem gosta muito dele, não tem nem muita, ou acha que ele não gosta de você. É o que aparece lá. Às vezes Deus usa o inimigo para te ajudar. Aquele teu vizinho que não vai com a tua cara. Aquele teu chefe que só vive te perturbando. Às vezes é ele que Deus vai usar para te abençoar. E você não entende nada. Você não entende nada. E Deus está trabalhando. Primeiro que Deus, Ele dá um sonho para Faraó. José está na cadeia, está lá, quem sabe, lá triste. Feliz ele não estava, e ele nem sabe, mas Deus agora chega o momento de se lembrar de José, e Deus dá sonho para Faraó. Eita glória! Eu me lembro, toda vez que eu leio isso, eu me lembro de Mardoqueu. Ele livrou o rei de uma arapuca, e ninguém fez nada. O dia que era para abençoar Mardoqueu, Deus tirou o sono do rei. Ele foi ler o livro de Crônica.
até encontrar um lugar onde estava escrito que Mardoqueu fez. Oh, glória! Meu irmão, quando chegar o tempo de Deus te abençoar, Ele tira o sono do rei e faz ele ler o livro de crônica inteirinho, mas Ele vai encontrar o teu nome e vai abençoar a tua vida, porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Cutuca seu irmão, fala para ele assim: irmão, Deus não perdeu o controle da tua vida. Oh, glória! Deus não perdeu o controle de nada. Ele vai mostrar o seu poder. Faraó fica perturbado, chama tudo quanto é adivinho, chama todos os macumbeiros de plantão, chama todo mundo, vem todo mundo. Chamaram os feiticeiros, os astrólogos, chamaram os adivinhos, chamaram todo mundo. Ninguém foi capaz de revelar coisa nenhuma. As entidades do Egito começam a ser envergonhadas. A praga vem do próprio Nilo que eles adoravam. Os seus adivinhos não foram capazes nem de adivinhar o sonho, quanto menos dar algum tipo de solução para ele. E aí Deus toca no coração do copeiro. E o copeiro diz: dos meus pecados eu me lembro agora. Quando eu estava lá na cadeia, tinha um moço, um hebreu, e ele revelou o sonho que eu tinha. Do jeito que ele revelou, aconteceu. O faraó mandou buscar José lá na cadeia. Meu irmão, quantas vezes nós fazemos isso? Deus aqui, Ele agora vai mostrar que toda a abundância, toda a glória, todo o poder que existia não vinha de ninguém, vinha somente dele. Ele é Senhor dos senhores, Ele está no controle de tudo, a terra é dele, todos que moram na terra são dele. Louvado seja o nome de Jesus. Ele chama José, oh glória, Ele chama José, Ele revela o sonho. José, olha que coisa tremenda. Primeiro, a humildade do faraó, em escutar o que José tinha o que falar. Primeira coisa que você vê no texto, que diferente da outra história que nós conhecemos a respeito de Faraó, este Faraó foi humilde. E na boca de José veio a solução de vida para aquelas pessoas. Se o Faraó não tivesse sido humilde, iam morrer muitas pessoas de fome, porque aqueles sonhos anunciavam que vinha uma prosperidade tremenda. Mas depois de 7 anos, vinha uma fome tão grande que a prosperidade ia ser esquecida. Ia morrer muita gente de fome. Muita gente. Inclusive, nós vemos depois o próprio José dizendo que compreendeu isso, que tudo aquilo que ele passou, apesar dos seus irmãos o terem traído, foi tudo um projeto de Deus para guardar o seu povo. Olha que coisa tremenda isso, irmão. Deus está projetando lá atrás, nós não entendemos nada. No livro de Jó está escrito como você vai entender, você pode compreender como Deus trabalha. Como é que a nossa mente limitada pode compreender como que Deus está trabalhando nos bastidores da nossa vida? Mas Deus está projetando tudo para que você seja abençoado e o nome dele seja glorificado através da tua vida, onde você estiver. Aonde você estiver, tenha convicção disso. Deus está trabalhando ao teu favor. Paulo diz isso lá aos Romanos 8:28. Nós sabemos que em todas as coisas, quando ele fala todas as coisas, nós temos que entender que é coisa boa e coisa ruim. Em todas as coisas,
O Senhor trabalha para o bem daquele que nele espera. O Senhor está trabalhando para o teu bem. O Senhor está trabalhando ao teu favor. Se você ama Deus, se você espera em Deus, eu tenho uma notícia para você. Enquanto você está aqui adorando, as mãos do Senhor estão sobre a vida daqueles que você tem colocado em oração. As mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Deus está trabalhando sobre a vida de cada um de nós. É isso que eu quero que você guarde nesta noite. É isso que eu quero que você escreva nas tábuas do teu coração nesta noite. Deus está no controle desta situação. Não é para a tua morte, é para a glória dEle. Ele vai exaltar o nome dEle. No tempo certo, Ele vai glorificar o nome dEle. Ele chamou a José. Louvado seja o nome de Jesus. Ele deu a revelação a José. Ele deu a estratégia pela boca do homem de Deus. Deus trouxe vida. Deus trouxe estratégia de vitória. Tem muitas situações que nós vamos passar na nossa vida. Tem situações como esta, onde Deus ele reverte, onde Deus dá uma estratégia, onde Deus prepara o escape, onde Deus muda o cativeiro. Tem situações que Deus prepara um refúgio, um escape, como Noé. Quando Deus anuncia que vai destruir toda a terra, mas aquele homem era justo, andava com Deus. Então Deus dá uma estratégia, prepara uma embarcação e ele entra, ele e a sua casa naquele lugar, porque Deus preparou uma saída. Deus prepara uma saída. Deus te livra dentro da cova. Deus manda um anjo para fechar a boca do leão, porque Deus ele é Senhor, porque Deus está no controle. Ninguém pode frustrar os planos dele sobre a tua vida. Eu quero que você guarde isto. Diga assim: ninguém pode frustrar os planos de Deus para a minha vida. Amém? Você crê nisso? Dá uma glória para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oh glória. Nós vemos que no dilúvio não havia como Deus evitá-lo, né? Deus já tinha falado, Deus já tinha planejado, mas Deus preparou um escape. Deus vai preparar um escape. Deus vai se mostrar. Deus ele vai se mostrar. Através da tua vida, o nome dele vai ser glorificado. Foi o que aconteceu aqui na vida deste homem, não é? Na vida deste homem. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que aprender com esta situação. É muito complicado, é muito difícil, mas essa situação é para o nosso ensinamento. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus. Nós não estamos entendendo como, não estamos entendendo o porquê, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós entregamos a vida a Deus. Então nós temos que confiar que Ele está fazendo aquilo que tem que ser feito em nossa vida. Às vezes é difícil aceitar a vontade de Deus para nós. Mas nós vemos aqui um exemplo tremendo, onde Deus preparou, onde Deus permitiu toda esta situação. Mas este homem ele se manteve fiel. Este homem se manteve sincero a Deus. Ele sofreu, ele foi traído, ele foi acusado indevidamente, mas no tempo certo, Deus o tirou da cadeia, Deus o tirou daquela cova e colocou diante de Faraó. E Deus dá revelação, Deus dá estratégia. E Faraó diz: onde nós vamos achar um homem como este homem que tenha o Espírito de Deus? Deus dá graça. Bom, se tem uma coisa que eu aprendi, não só através da palavra, mas com experiência própria,
Não se engane, meu irmão. Não se engane. Tem muita gente que se engana, bajulando pessoas, sabe? Procurando os primeiros lugares, procurando se achegar àquelas pessoas que podem ajudar, rasgando seda, dando presentes, tentando de alguma maneira alcançar algum favor de alguém. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, que quem exalta é Deus. Guarde isso no seu coração. Não precisa você ficar rasgando seda para ninguém. Não precisa você ficar bajulando ninguém. No tempo de Deus, Ele vai te procurar onde você estiver. Nós temos este exemplo muito claro na Bíblia, quando recebe Samuel na sua casa para ungir um rei. Está todo mundo lá bem arrumadinho, está todo mundo lá em torno de uma mesa, todo mundo é muito importante. E vai passando um, vai passando o outro, vai passando o outro. Ninguém, nem o pai se lembra daquele menino que está lá no meio dos carrapichos, cuidando das pouquinhas ovelhas que ele tinha. Era o único que estava trabalhando, é o único que não mudou a sua rotina. Todos sentados à mesa para comer e ele estava lá no campo. Mas foi passando, acabou os mancebos, acabou. Tem mais ninguém? Não tem. Não é possível. Será que Deus mandou errado? Será que eu estou na casa errada? Será que era o vizinho? Não tem mais ninguém. Tem um aí, tem um menorzinho. Então manda buscar. Porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se sentar para comer. Manda buscar. Quando chegar no tempo, não precisa você estar no meio das rodas, não. Deus manda te buscar onde você estiver. Quando chegar no tempo de te abençoar, não precisa você vai estar lá no meio de ninguém. Não, Deus manda te chamar onde você estiver. Quando chegar no tempo de te abençoar, de te exaltar, Deus Ele vai te buscar onde você estiver e vai exaltar, porque é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, a honra é dEle. Ele faz como Ele quer na vida de quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. É Ele. Onde nós vamos achar alguém, Deus deu graça e colocou José abaixo de Faraó. Oh glória. Deus te manda para o Egito, meu irmão. Não é para você ser influenciado, não. É para você influenciar onde você colocar as tuas mãos. Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Aonde você colocar os teus pés, seja fiel a Deus, porque Ele vai mostrar que Ele é na tua vida. Está lá no Egito, está lá no meio dos deuses estranhos, mas continuou sendo fiel a Deus, e Deus abençoava José em todo lugar. Ele foi jogado no buraco, mas Deus estava no buraco com José. Ele foi jogado para ser escravo, mas Deus era com José na casa de Potifar. Ele foi jogado na cadeia, mas na cadeia Deus estava com José. Deus não deixou José em nenhum tempo sozinho. Deus se manteve fiel a José. E no tempo de Deus, Ele levanta José como Zafanete Paneia, o Salvador do mundo. Aqui na frente vai a minha carruagem, e nesse carro de trás vai o carro de José. Deu o anel para José e falou: ninguém vai comprar, ninguém tira o pé do chão, nem põe de novo, sem falar com José. E José sai no carro, e todo mundo que vai chegando e vai vendo aquela carruagem com José em cima, aí vem Zafanete Paneia, e todo mundo vai se dobrando, inclusive aquela mulher de Potifar, que acusou ele injustamente, estava no meio daquela multidão, e agora tem que se ajoelhar e reconhecer que Deus é na vida dele. Aleluia. Aleluia. Deus está no controle. Deus está no controle.
Eu quero te dizer para você que está nos ouvindo, para você que está aqui nessa noite, não importa qual é a situação que você está passando, não importa qual é a maneira que você entrou aqui hoje, eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Deus está no controle da tua vida, Deus não perdeu o controle de nada, a vitória é tua em nome de Jesus. Somente se mantenha na presença dEle, não abaixa a tua cabeça, levante a tua cabeça e abra a tua boca e continue adorando, porque o nome de Jesus, Ele vai ser glorificado na tua vida. E todos vão ter que reconhecer que Ele é o único, o verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.